pessoal, tudo bem? Meu nome é José Augusto Schweiger e bem-vindos a mais um episódio do Entre Taças e Drinks. Hoje eu estou com o convidado Andrew Guilherme e, Andrew, eu acho que você deve gostar de vários destilados assim diferentes, mas hoje a gente vai tirar um tempo para falar de um específico, que é a cachaça, que eu acho que é o que você domina melhor, inclusive. Então, por favor, se apresente e fale um pouquinho pra gente desse patrimônio cultural brasileiro. Eu sou o Andrew Guilherme, sou bartender já faz 10 anos agora. Comecei faz em 2014. Nesse meio tempo eu sempre participei de projetos assim que tinham um pouco a ver com o Brasil. Então nesse meio tempo eu acabei me aproximando de cachaça, assim. Foi quando eu vi que tinha muito a ver comigo e resolvi assim me aprofundar nisso. Um destilado assim muito fascinante porque eu me interessei muito assim, que eu gosto muito de coisas, de problemas que não acharam a resolução ainda, assim. Então, o coquetel com a cachaça ainda é uma coisa muito nova e muito difícil, assim, porque essa coisa de ser um destilado brasileiro é muito diferente de todos os destilados que a gente tem no mundo. É uma coisa muito única nossa e muitas características diferentes. Então, eu quis tentar explorar isso, tentar fazer coquetelaria com cachaça, que é um desafio, assim, até hoje. Olha, um dos coquetéis mais gostosos que eu já tomei, inclusive, foi feito pelas suas mãos, que é... Mas eu fiz. O Flor do O Desejo. Flor do Desejo, exatamente. Flor do Desejo. Foi um drink assim que eu até achava simples demais pra colocar no Meu Deus do cardápio. céu, é uma delícia. É uma delícia ainda, né? Mas eu lembro que quando a gente colocou, implementou ele no cardápio a primeira vez, uma coisa que eu queria ressaltar muito, por ser uma coisa, era uma releitura de uma batida de maracujá e coco. Então tinha muita brecha para você colocar um destilado mais simples que assumir, assim. Mas eu fiz questão de colocar uma das melhores cachaças brancas, assim, que eu acho até hoje em dia, que é a Harmony Schnapps, Ah, sim. do Leandro Hilbert, lá de Inclusive, você me deu uma garrafa dessa Lá de de Harmonia. presente de Open House. É Rio Grande do verdade. Sul. Justamente por isso, que às vezes nessa simplicidade que a gente pode colocar alguns produtos diferentes e ter essa porta de entrada para clientes. Assim. Esse foi o desafio. Você sabe como é, o desafio do brasileiro é você fazer ele tomar cachaça. Cara, então, inclusive, é justamente esse ponto que eu queria perguntar agora. Nesses 10 anos de coquetelaria, assim, de trabalho com a cachaça, apesar dela, você deu o cenário, sim, praticamente perfeito, que a gente lida com isso praticamente todo dia. Apesar da cachaça ser um patrimônio nosso, ser um produto rico culturalmente, economicamente do Brasil, hoje ela ainda tem bastante restrição, assim. E qual que é a dificuldade que você encontrou mais nesses 10 anos de caminhada a respeito da cachaça? E já de quebra, qual que é a tua solução para isso, para resolver no dia a dia? Cara, eu lá no começo do ano, eu conseguia ter esse trabalho que eu falava que era quase um psicólogo, assim, sentando no divã, tentando entender porque a pessoa não gostava, né? Então, assim, de experiência própria mesmo que eu tive de conversa, era mais uma experiência ruim que a pessoa teve. E isso traumatizou. Porque ela tomou um porre de um destilado com qualidade um pouco mais inferior e englobou que tudo aquilo é ruim, então não tinha muita salvação. Assim. E juntando ao fato, né, que a cachaça artesanal ainda é um produto de difícil acesso para o público, daí, já respondendo a solução, penso no problema e eu já estou falando a solução. Mas o problema era esse, a pessoa tem dificuldade de tomar cachaça por experiências negativas com destilados de baixa qualidade. Que é uma herança, assim, que a gente teve da massificação, né? Algumas cachaças acabavam sendo subprodutos, ou era um produto de alta vazão, era um produto, assim, que eles não tinham controle, comprava lotes de álcool já feitos e redestilavam, ou às vezes eles compravam já uns hectares de cana, de alcoolismo, faziam. Então, essa herança da cachaça de qualidade inferior criou essa coisa que a cachaça é ruim. E juntando com alguns trabalhos que outras marcas que fizeram lá no Brasil chegaram e fizeram alguns trabalhos para falar que os outros destilados eram melhores, assim. A gente teve a introdução da caipirinha com vodka, que tinha as propagandas, né, falando que com vodka é melhor, com vodka não dá dor de cabeça. Criou essa coisa da cachaça ser uma coisa ruim. Simplesmente isso. E também acabou simplificando ela, que você fala de cachaça, assim, mais de... Hoje em dia no Brasil são mais de 400 alambiques, cada alambique faz, sei lá, 10,
20 cachaças, é muito diversificado, assim, pra você poder falar assim, isso aqui é ruim, é muito simplório. É muito raso, né? É Você muito jogar raso. como ruim, por assim dizer. Isso. E a solução justamente vem disso, da cachaça artesanal, né? Eu gosto de falar que a cachaça artesanal é um dos poucos produtos que a gente pode falar que é artesanal mesmo. Porque você tem um produtor que ele colhe a cana, ele planta a cana, né? Ele colhe, ele vai lá, moe, faz o suco, deixa fermentando, depois vai lá, destila, faz a separação, envasa no barril, rotula, engarrafa, e às vezes até ele mesmo vende. Então ele realmente tem controle de todo o processo, assim. É muito raro hoje em dia. Exato. Ele mesmo vende. Ele mesmo vende, assim. Eu já participei, já fui a algumas feiras de cachaça que o próprio pessoa que estava vendendo a cachaça estava com a mão tudo cheio de calo, que ele falou assim, não, que ontem estava colhendo cana, porque na época de colheita, então tive que ajudar a família. Exato. Principalmente alguns alambiques que eu visitei, desses bem de formato artesanal, assim mesmo, às vezes acaba sendo até um desafio econômico para o próprio produtor, porque ele tem conhecimento do processo, do produto e da qualidade, mas a instrução acadêmica, econômica e de administração ali acaba ficando limitada, porque ele não tem, ele lavou tipo, a vida inteira, assim. Muitas vezes é uma coisa que a família já tinha, assim. A família já tinha, ou ele quis... Claro, é um exemplo assim que eu tive mais contato, né? Uma produção que a família tinha, ele quis readotar e quis modernizar, quis mudar processos, quis melhorar a própria harmonia. Eu lembro que eu conversei com o Leandro, se não me engano era o avô dele, ou o pai dele, tinha produção, ele retomou depois de muitos anos a produção. E ele foi especializar, foi procurar métodos novos, né? Tanto de fermentação quanto destilação, melhorar os equipamentos, os barris. Então, a cachaça tem essa coisa de ser bem artesanal mesmo. E eu acho que isso também é uma coisa que o produto tem dificuldade, que ele é muito distante do consumidor. Assim. Você pega algumas marcas de destilados, né, que a gente está acostumado a trabalhar, ele vai ter um trade, vai ter um representante, vai ter Tem um marketing bem estruturado. Tem toda uma cadeia de venda e de produção e toda uma precificação que ele encaixa isso, que às vezes uma família ali que está produzindo para viver não consegue ter isso e às vezes nem consegue nem ver isso. Nem passa pela cabeça deles que tudo isso existe. Nem passa. Então, assim, a cachaça ela sofre com esse distanciamento, assim, eu acho. Eu pego de exemplo, assim, eu conversava muito com o pessoal do Moca, o Hugo, assim, o café, eles conseguem aproximar um pouco mais do consumidor, que ainda tem o torrefador. Acho que ele consegue fazer esse intermédio entre o produtor e o consumidor. A cachaça ainda não... O cara, ele produz na cidade dele, às vezes muito longe, e por ser um produto ainda perecível, fica na prateleira ali por sei lá quantos anos. Não tem esse porta-voz, né? O cara que vai advogar a favor da cachaça, assim, falando pra todo mundo. E também não tem a necessidade, assim, do cara vender aquilo que não tem verdade, né? Então acaba sendo uma coisa muito esparsa, assim, só vende. Claro, eles têm um trabalho sobre isso, não vou falar. A gente pode falar várias cachacerias que são referências hoje no Brasil e no mundo, assim, que começaram artesanal também. Mas, assim, você vai ver a massificação, a quantidade de rótulos que tem e de cachacerias, a maioria não consegue chegar assim no público. Claro, tem um trades e tal, mas ainda é bem pequeno. Andrew, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que vai esclarecer bastante dúvida, assim. Você falou num ponto que é até algo que é importante para mim, até relembrar. Como desmistificar, assim, para o público essa questão da cachaça ser algo agressivo? O que torna uma cachaça boa? Você falou bem do processo industrial, tipo, do tipo da cana, de como é feita a fermentação, a destilagem. Tipo, o que não ter medo, assim, e o que se procurar numa garrafa de cachaça para você saber, tipo, não, cara, esse daqui eu tô comprando um produto que foi feito para ser cachaça e não é, tipo, resto de refinaria grande, por assim dizer. Sim. Cara, é complicado que a gente ainda analisa destilados de uma forma, acho que um pouco errada ainda. Que basicamente, se a gente bebe, queima, é ruim. Se desce tranquilo, é uma coisa de qualidade extrema e tem que ser o mais caro possível. Mas a cachaça, assim, um destilados em geral, né? Mas a cachaça, os fatores sensoriais dela, a questão da queimação é uma característica que você tem que, às vezes, entender que é intencional. Que a gente fala que é acidez, né, na queimação. O álcool ruim é uma coisa um pouco mais difícil de se obter. Com o tempo você vai tomando, você vai entendendo o que é o álcool ruim.
É uma coisa que não desce muito bem. Mas a queimação é simplesmente a acidez do álcool. Vocês vão tá. Que com envelhecimento, do álcool ali. com envelhecimento você perde essa acidez. Então, a cachaça boa, eu diria que você, assim, ainda o jeito mais fácil de você conseguir colocar rótulo bom de cachaça é ver as medalhas. A questão dessas grandes competições de destilados, algumas começaram a fazer só no Brasil de tão grande que era. Por exemplo, a de Bruxelas. Uhum. Tem outros, vários que se fazem no Brasil. Então, as medalhas de ouro, prata, qualquer medalha você entende que é um bom produto já. Que passou por várias pessoas experimentaram aquilo e é uma certificação boa. Esse é um jeito bom. Outro jeito bom é... Acho que é só experimentar mesmo. Experimentar, tem que tomar, é verdade. É complicado, porque às vezes tem rótulos pequenos que vai ter uma qualidade incrível assim que você não vai poder dizer. Tem que ir pro copo. Isso, ir pro copo e tentar valorizar os produtos próximos, assim. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem tanta cachaçaria. Tentar experimentar os que é próximo da gente pra ver o que tem de bom. Pouca gente sabe, inclusive, que antes da política que a gente teve do café com leite entre Minas e São Paulo, Morretes aqui, o litoral do Paraná, era um grande polo de produção de cachaça no Brasil inteiro. Foi bem importante, na verdade. Tanto é que as cachaçarias de Morretes hoje ali são super renomadas, né? São bem tradicionais. Inclusive, às vezes mais exportam do que vendo pra cá. Exato. Porto Morretes, basicamente, eles fazem, 90% deles é mercado internacional, é exportação. Ficou muito forte isso. Bem, Andrew, então, estamos falando aqui de Coco Seco. Eu vou pular ali pra dentro do bar pra gente fazer Pra gente não, eu vou fazer um coquetel, você é meu convidado e você vai beber, tá bom? Bem, Andrew, falamos a respeito de cachaça e o mais importante agora é beber, né? O que eu posso fazer pra ti? Uma plaima. Cara, qual que é o teu coquetel favorito com cachaça? Uma plaima. Galo. Vamos falar então da Santíssima Trindade. Cachaça, Santíssima Trindade não, mas talvez cabo de galo, caipirinha, uma plaima. Isso aí que sai, né? Acho que são ingredientes que mais abrangência ali do sabor. Acaba sendo uma coisa um pouco mais contemporânea, né? Sim, bem recente. Bem recente, de boca de ouro. Cabo de galo, acho que essa questão de um drink mexido, a releitura, né? Clássica. E a caipirinha, que acho que é o principal drink, sim. Não existe alguma cachaça que não fique bom com caipirinha. Eu acho que até o mercado não, né? O produto de exportação do Brasil como um todo, de coquetel brasileiro e da cachaça é a própria caipirinha. Eu vou deixar aqui um garnish rapidinho. Vamos brindar primeiro. Vamos uma coisa por vez. Saúde. Agora, que já quebrando o gelo aqui, já no primeiro gole, exatamente, fazer um ping-pong contigo bem rapidinho. Vão ser umas 5, 6 perguntas e a ideia é eu falar e você responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tá bom? Não precisa se limitar à cachaça. Seu coquetel favorito? Eu acho que é Old Fashion. Old Fashion. Tá. Qual que é o seu refrescante sour favorito? Eu gosto muito de coquetel chique, né? Chique, sim. Então, Mai Tai. Caramba, nossa, Mai Tai. Nossa, acho que você vai ser uma pessoa com Mai Tai. E um clássico álcool sobre álcool, assim, pesado. É meio clichê, mas ainda gosto muito do Manhattan. Manhattan bem feito? O primeiro coquetel que eu tomei de alta coquetelaria foi o Manhattan. E qual acompanhamento você gosta pra coquetel? Tipo um petisco, assim. Cara, acho que batata frita. Batata frita? Acho muito bom. Batata frita com milho, né? Traz uma memória boa. E é bom que, né? Enquanto você tá comendo, é bom comer alguma coisa com mais substância. Sim. Qual que é o teu bar favorito no mundo e no Brasil? Cara, que os bares sempre mudam, né? Sim. Bem geracional, né? Cara, eu vou fazer um recorte, né? Que infelizmente não existe mais, mas eu lembro o Frank, quando abriu. Nossa. Foi uma coisa assim. Nossa, foi. Fora do normal, assim. Sim, no Maxud Plaza. O cara falou que era sensacional. Como é possível existir isso no Brasil? Assim? Eu acho que ele abriu no peito muita coisa, inclusive, né? Eles faziam gelo no braço pra ter na coqueteleira. Exatamente. Serravam tudo. Era muito.
Era muito fora da curva. da curva, assim. E hoje em dia, muitas coisas são mais normalizadas porque a gente queria cabeçudos. No mundo, qual que você faria? Diria. Eu diria, acho que Traders Week. Traders Week? Uma referência minha. Sim. Faz total sentido. E coquetelaria, uma palavra. Diversão. Diversão? Tá. Geralmente as pessoas falam hospitalidade, mas diversão eu acho que faz mais sentido com a cachaça até, né? É uma boa palavra para desmistificar a cachaça. Isso é tão sério. Ótimo. Vamos dar mais um brinde, por favor. E eu vou dar um gole maior nesse daqui. Bem, pessoal, muito obrigado por esse terceiro episódio. Andrew, queria agradecer também por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com todos esses ensinamentos que você passou, cara. Você é uma pessoa com bastante propriedade e enriqueceu bastante o que a gente tinha para falar aqui. Obrigado. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.